Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. O tema de hoje será Profissionais de Governança Corporativa. Para isso, convidamos Elci Sarmento para falar um pouquinho sobre governança corporativa. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Elci, eu já te conheço há algum tempo, Sim. sei da sua experiência, da sua vivência na área de governança, mas eu queria que você respondesse ali ao nosso público qual a importância do profissional de governança corporativa para as empresas. Elas podem ser familiares, não familiares, capital aberto, capital fechado. Como é que funciona esse profissional? Bom, eu acredito que seja de suma importância, porque o conselho precisa de uma assessoria, ele precisa de várias coisas para serem feitas que precisa desse profissional. Né? E esse profissional ele tem uma série de utilidades dependendo da governança que está apresentando e do modelo que se apresenta dessa empresa. Né? É tudo muito moldado. Então, todas as atribuições que existem depende muito da governança, da cultura que exista naquele momento, para ele poder trabalhar muito bem com o conselho. E essa parte que você falou de cultura, porque a governança, e a gente falou em conselho, você falou em conselho, eu acho que as pessoas têm que entender que a pequena e média empresa também pode ter conselho, né? Não é uma questão só para empresas grandes ou de capitais abertos. Não, que esse profissional, ele pode atender também as pequenas e médias empresas, Sim. que ele faz. Como é que é feito isso? Por exemplo, você falou em trabalhos desenvolvidos. Como é que é feito especificamente um pouco desse trabalho dentro do conselho de administração, independentemente do tamanho da empresa? Se é capital aberto, fechado, se é grande ou se é pequena. Sim. Mas como é que ele é contratado, como é que a atuação dele dentro desse processo? Eu acho que isso é que falta para o mercado entender bem claramente. Então, ele precisa primeiro ter todo o aval do conselho, né? Ele tem que entender quem é o chefe dele. Se é o presidente do conselho, ele fala diretamente com esse presidente do conselho e ali vai desenhando a estrutura que quer ser feita dessa governança. Porque, como você sabe, a governança familiar ela tem várias particularidades, né? Vai, enorme. É muito diferente de uma companhia, mesmo familiar, seja aberta, tem uma outra particularidade. Então, ele precisa saber tudo, montar toda uma documentação, que no caso é o regimento interno do conselho, precisa ter um bom código de governança, precisa entender também de riscos, de compliance. Então precisa entender um pouquinho de tudo para poder ajudar o conselho a entender um pouco mais da gestão, porque ele no fundo ele é um profissional que liga a gestão e o conselho. Né? Então ele precisa ter uma boa articulação para isso tudo e para todas as áreas. E o molde, o modelo vai ser de acordo com a governança que tenha. Existe diferença para empresas grandes e pequenas? Ou esse modelo, ele pode ser, ou ele é indiferente a qualquer empresa, você faz conforme cultura e valor do negócio? Cultura e valor, é isso que está agregado e muita participação do conselho te mostrando o que ele quer. E ao mesmo tempo você indo para a gestão, levando todo esse conhecimento que o conselho às vezes não tem, e ele quer saber, puxar um pouco das coisas da gestão e entregar para o conselho e ele poder resolver. E trazer os profissionais da gestão para poder conversar sobre tudo que é preciso para consertar alguns pontos que estão de riscos, que estão abertos. Então, isso tudo. Tá, então o que eu entendi é que esse profissional, dentro do organograma da empresa, ele é o interlocutor entre o conselho e o CEO. Sim. Ele faz esse intercâmbio. Sim. E aí ele cuida também, ele na parte desse conselho, eu conheço alguns conselhos de empresas menores, né, que eu chamo de conselho, em que o conselheiro, né, esse da governança corporativa, ele trabalha também junto com o CEO da empresa. Né? Então ele tem dois papéis fundamentais, ele atender o conselho, saber mostrar como é que é, porque talvez ele tem que ter, para você ser conselheiro, eu vou dar sugestão, depois vamos ver o que você acha. Ele tem que entender de cultura da empresa, valor, a forma de como discutir com o conselho é uma, com o CEO é outra. Então, quer dizer, a preparação dele, eu sei que você tem anos e anos de estrada, e a gente precisa falar também da importância da secretaria do conselho, porque para que isso fique registrado, para que exista a história. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso daí. Então, o profissional de governança, ele tem essa responsabilidade de ter toda a documentação como uma secretaria. Então, qualquer acesso que precise, tanto o conselho quanto, no caso, a gestão, que ela seja autorizada a ter alguns documentos, então, fica dentro dessa secretaria. E quem monta essa secretaria é o profissional de governança, para ter esse respaldo de todas as documentações, de tudo que possa ter. Então, esse profissional, ele precisa apenas ter, no caso, a cultura,
né? Colocar um pouco de cultura também, porque tem muitas empresas que elas não sabem nem o que é governança, não sabem nem o que exatamente quais são os valores da empresa, por que está sendo feita uma governança, o que o conselho faz. Então, também é uma atribuição do profissional de governança diminuir essa diferença, para que as pessoas possam entender um pouco. Elas saibam, porque eu já ouvi várias perguntas, mas o que o conselho faz uma vez por mês? Do que eles tratam? Então, às vezes, é muito mais interessante trazer o conselho para a gestão, para mostrar, para que eles possam até ter mais força, né, junto com a companhia. Você acha, para esse profissional de governança corporativa, vamos falar um pouquinho de empresas familiares que falam sucessão. Nesse conselho, quando se fala em sucessão, que se discute muito nas empresas familiares, vocês acreditam que é importante a participação da gestão que vai entrar, já começar a participar como ouvinte, ou só na hora em que eles estiverem? Porque existe uma divergência muito grande, várias opiniões, né? E você, como tem uma grande experiência, eu vou pôr você no fogo. É muito problemático. Essa pergunta é um pouco complicada. Então, como é que exatamente você pensa isso, da parte da sucessão, a importância de trazer o sucessor, ou o herdeiro, né? Porque herdeiro hoje, sócio amanhã, ele participa antes, nem sempre ele pode participar e não querer participar da empresa depois, né? Sim. Ou ele só vem a participar do conselho na hora que ele definir vir para a empresa. Não, e tem outra parte, né? Tem os representantes dos herdeiros também. Então fica uma coisa um pouco mais complicada. É delicado, a gente tem que ter muito jogo de cintura, tem que articular muito bem, tem que falar a língua deles, tem que tratar o acionista, o cotista, seja lá o que for, mas a gente tem que entender o que eles precisam saber. A total transparência é o que resolve tudo, não tem como sair disso. Mas existe sempre uma coisa muito delicada em tratar com por exemplo, pode ser um representante da família, seja o CEO, e ao mesmo tempo ele participa das reuniões de conselho, e ao mesmo tempo ele está lá nos acionistas, então fica um pouco complicado na Assembleia isso. Geral. Ele participa da Assembleia, Conselho e CEO. Conselho e CEO. Fica muito complicado isso. Mas assim, é no dia a dia que a gente vai ajustando tudo isso, porque não tem outro jeito de fazer. E como é que é feito esse ajuste, já que você falou desse ajuste, vou pegar essa sua experiência, esse ajuste da sucessão e esse ajuste que o cara é. Assembleia Geral, Conselho de Administração e CEO. Você vê que eu estou te pondo no fogo, bem. Muita coisa. Então, como é que você está sendo contratado por uma empresa que tem esse problema e ainda mais entrada de herdeiros? Como é que você faria? Então, Domingos, eu participei de algumas empresas familiares que tinham muito esse problema. Várias, né? E tinha esse problema. Eu atuei muitas vezes como psicóloga, entendendo o que passava a cabeça de cada pessoa e o que eles estavam fazendo ali. Isso é uma verdade, a gente é mais psicólogo às vezes do que qualquer outra coisa. Principalmente quando eu entro na empresa, eu primeiro procuro saber quem ela é, como começou, normalmente tem uma história enorme, né? E então eu procurei saber tudo e procurei saber o que cada um queria. E o que eles estavam fazendo, estavam confortáveis nas situações que eles estavam. E assim, você vai entendendo como você pode redesenhar a governança para poder fazer o seu trabalho melhor. Mas assim, não tem uma fórmula certa. Se existisse a fórmula, estávamos todos milionários. Seria ideal, mas é só no dia a dia, é muita luta, entendendo, procurando saber o que a empresa quer, os valores dela. Então, isso tudo é muito desenhado com o presidente do conselho, vendo o que ele pode fazer para melhorar essa comunicação, porque a família é o tempo todo, vendo se consegue fazer um melhor conselho de sócios, né, dessa reunião deles, tentar fazer a coisa ser mais agradável, tanto para eles quanto para mim, né, no caso como porque eu acho que quando você contrata um profissional, né, as pessoas contratam para poder fazer a mediação dentro da família. Eu acho que esse é o principal ponto, que é o que você falou da psicologia, do negócio, essas coisas todas. Então, quer dizer, não é fácil a gente passar por esse processo, porque se você começa a fazer de um lado, alguém vai dizer que você está querendo beneficiar o outro. Então, esse profissional, ele tem que ter, eu acho que você falou tudo, psicologia em primeiro lugar, conhecer a empresa e conhecer muito o mercado quando ele está atuando, porque senão a gente não consegue entender o todo. E do sucessor, vamos lá para... Nossa, do sucessor realmente é um problema sempre nessas empresas familiares, que você sabe disso, né? Isso é tratado e muitas das vezes ele não vai adiante, porque é sempre muito delicado. Mas assim, eu como profissional de governança, eu tenho obrigação de mostrar isso e de passar
qual é a importância disso para o futuro. Se eles querem desenhar a governança para o futuro, tem que ter a parte da sucessão. Fora isso, não tem como ver. Porque sempre fica essa briga, quem que vai, quem não fica, né? Essa complicação toda. Então, assim, é um tema muito importante. Muitas empresas ainda não conseguem tratar isso de forma de prioridade, mas quando chega no meio do caminho é preciso, porque não tem como, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Minha avó já dizia isso, né? Eu conheço, então, desculpa de contar, não, eu conheço empresas que tiveram que fazer a sucessão de um dia para o outro, porque a pessoa que estava no comando morreu. Morte prematura, esse é o pior que tem. E assim, a pior coisa que tem é justamente isso. De última hora você tem que fazer a sucessão. E se ela estiver programada, não, é totalmente diferente. Né? É uma coisa... E na morte prematura, como é que você faz? Hoje eu estou judiando de você, hein? Eu acho que eu procuraria o segundo, no caso, o presidente do conselho, ele teria um pouco mais de condição de entender todo o negócio, se fosse ele ou outra pessoa, não sei. Talvez eu visse quem tivesse mais capacidade de assumir naquele momento. Pode ser, de repente, até o CEO, não sei. É porque o problema da morte prematura é que entra muita emoção, né? O problema da empresa familiar, a gente estava discutindo isso antes. Emoção. É muita emoção e menos razão, né? Então a gente sabe que é difícil. Elza, estamos terminando o nosso programa, é uma pena, eu queria explorar, já sei que eu judiei muito de você hoje, você tem um conhecimento muito grande do negócio, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre a importância real desse profissional de governança, qual a tendência dele daqui para o futuro, que o mercado espera desse profissional. Como eu falei, eu acredito que seja de suma importância, porque fica difícil um executivo fazer esse trâmite entre a gestão e o conselho. Existem coisas muito delicadas a se tratar. Então, eu acredito que seja de suma importância e eu acredito que ele está crescendo muito essa área de pessoas que transitam na empresa e levam, na medida certa, o que é preciso para cada setor. Então... Antes de você terminar, eu vou te cortar. Qual a necessidade da experiência que esse profissional tem que ter? Qualificação? O que é de suma importância para esse profissional? Eu acho que ele precisa ter muita articulação e ter muito jogo de cintura e muita disposição para poder entender e ser bem psicólogo para poder entender isso tudo. E a imparcialidade, eu acho que é o principal. E ter uma estratégia também por trás. Ele aprende a ter uma estratégia e ver um todo, a empresa geral. É por aí. Beleza. Olha, eu quero te agradecer de coração. Agradeço. Muito obrigado. Você é uma grande amiga. Imagina. Tem uma grande experiência na área. Obrigada. Eu acho que valeu a experiência. Eu acho que isso é muito importante. E aí, se você quiser ver este e outros programas, veja pelo nosso site. Até o próximo programa. Muito obrigado.